Os seus pecados já foram perdoados. Irmãos e irmãs, este vídeo eu gravo para vocês no intuito de desmistificar alguns conceitos que a religiosidade impregnou na mentalidade de cada um de nós sobre o pecado. Muitas vezes a religiosidade vai nos dizer que para obtermos o perdão de Deus de um pecado que nós cometemos, nós temos que fazer obras, nós temos que dizimar muitas vezes, nós temos que fazer entre outras coisas para que Deus nos perdoe desse pecado. Mas, irmãos e irmãs, nada do que fizermos de nossas obras vai fazer com que Deus nos perdoe, porque os nossos pecados, segundo a própria Bíblia, na Nova Aliança, já foram perdoados através da cruz. Através da cruz do Calvário, que os nossos pecados foram perdoados, não serão perdoados. Irmãos e irmãs, eu estou gravando esse vídeo para que você tenha consciência disso. Consciência de que você não precisa mais andar se culpando pelos seus erros passados, presentes ou futuros. Sim, porque os nossos pecados foram perdoados, mas não só os pecados passados. Foram perdoados os pecados passados, presentes e futuros. Na cruz de Jesus. Irmãos e irmãs, tudo que a religiosidade quer e que o inimigo quer é que você não saiba dessa verdade, mas você já é um perdoado através da cruz de Jesus. A Bíblia vai dizer lá em 1 João capítulo 2, versículo 12, o seguinte: Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os pecados de vocês foram perdoados pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sacrifício dele naquela cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados e nos perdoou através da cruz. E que você possa tomar posse disso hoje mesmo, irmãos e irmãs. E às vezes você está com um vício e você acha que para você se curar desse vício você tem que fazer muitas coisas, você tem que fazer muitas obras, você tem que se jejuar mais, que orar mais e se santificar mais por esforço próprio. Mas isso não acontece, irmãos e irmãs, por esforço próprio. Isso acontece pela obra da cruz. É pela obra da cruz que eu e você somos libertos de vícios pecaminosos, de pecados que antes nos escravizavam. E nós, Cristo, na verdade, venceu o maligno por nós. E é através disso que nós vencemos o pecado. Muitas vezes o diabo ele vai tentar te convencer de que por você ter pecado, você não é mais digno de se voltar para Deus. Você não é mais filho amado. Mas, irmãos e irmãs, duas coisas que eu tenho para dizer para vocês é que o lugar de pecador não é afastado da presença de Deus. O lugar do pecador é estar na presença de Deus, mesmo que ele tenha cometido um pecado. Isso se deve porque a presença de Deus é a única que nos redime, que nos tira toda a culpa quando você tem uma revelação dessa verdade que você está tendo aqui hoje. Irmãos e irmãs, mesmo quando você peca, Deus, ele olha para você e fala a mesma coisa que ele falou para Jesus no batismo dele.
Quando Jesus foi batizado, Deus falou assim para ele: Este é o meu filho amado, e nele eu me comprazo. A mesma coisa ele fala para você, irmãos e irmãs. Você, mesmo tendo pecado, você, mesmo estando com um vício, ele não te olha com um olhar de repugnação, de enganação, de ódio, que é o Deus que muitas vezes a religiosidade prega, mas ele te olha com um olhar de amor e te fala: Este é o meu filho amado, cujo no qual eu encontro o meu agrado. E isso é poderoso, irmãos e irmãs, pois muitas vezes quando nós erramos com as pessoas, mesmo que pessoas que nos amam, porque o amor das pessoas é condicional, quando nós erramos com elas, elas deixam de nos amar, até se afastam de nós. Mas quando nós erramos com Deus, nós cometemos um pecado, Ele nunca deixará de nos amar. O amor dele por nós sempre será incondicional. Não importa aquilo que façamos, aquilo que deixamos de fazer. Então essa palavra é para você, irmãos e irmãs, que ainda se sente condenado por um pecado. Você já foi perdoado pelo nome de Jesus, pelo sangue dele que foi derramado na cruz. E você é um filho, uma filha amada de Deus, amado do Pai. Amém? Se você conhece mais alguém que precisa dessa palavra, não hesite em compartilhar. Compartilhe para que mais pessoas recebam da palavra do Evangelho e que elas já são libertas e que elas são perdoadas dos pecados que elas cometeram. Amém? Você é um abençoado por Jesus.